Bom, para falar de controle e poder, ou biopoder em Michel Foucault, é preciso dizer por que isso é tão importante para esse autor de alguma maneira, por que isso foi tão importante no pensamento jurídico brasileiro e ainda é importante, quais são as consequências disso, né? Bom, Michel Foucault é praticamente um filósofo social, de alguma maneira um historiador também, e tem uma grande obra sobre a sexualidade, sobre as prisões, enfim. É, tem um, ele entra em uma série de discussões jurídicas, né, e tudo mais. Então é um dos autores talvez, mais lidos na filosofia moderna, na filosofia contemporânea, melhor dizendo, em todo o mundo. Porque ele apresenta uma proposta de quebra com certos paradigmas, sobretudo aquilo que ele fala de estoques de verdade. Há um estoque de verdade que foi esse estoque ele foi construído por esse mundo iluminista, esse mundo moderno, né? E Foucault apresenta que esse estoque está se quebrando. Então, de alguma maneira, até Foucault é considerado quase como um autor pós-moderno, isso é uma grande discussão, porque ele observa que, na verdade, é preciso quebrar com um ideal de verdade. Não existe verdade. Bom, por aí a gente já tem uma grande percepção da, da perspectiva revolucionária do autor. Mas o que eu estava falando do poder, né? Foi me pedido para falar do controle, da ideia de biopoder. Controle, claro que é uma espécie é um instrumento para exercício do poder, né? Então, para ele é uma coisa muito importante porque toda a história é marcada por relações de poder, né? No fundo, esse é o paradigma das relações, em querer mandar no outro. E na verdade há uma forma, isso se exerce, isso funciona de formas que vão se aperfeiçoando na época moderna até chegar nesse exercício que ele chama de biopoder, que é o poder sobre o corpo, né? O tamanho controle que o Estado adquire. Por exemplo, o Estado soberano é aquele que pode matar alguém legitimamente, né? Como uma forma de exercício desse poder soberano, o poder máximo, ele consegue fazer isso. O Estado ele consegue organizar de tal maneira a sua demografia, e isso aconteceu no século XIX para o século XX, que ele consegue racializar uma sociedade e determinar certas escolhas, né? Então, isso também é uma espécie de biopoder, ou seja, um poder sobre o corpo, né? O bio aí de vida, né? De algo biológico mesmo. Então, ele tem muito essa atenção, justamente porque isso é o grande foco da quebra, né? Quase que desse projeto revolucionário, praticamente, do autor, que é necessário quebrar esses mecanismos, tanto mecanismos disciplinares que formaram a sociedade moderna, quanto mecanismos regulatórios, né? Que é todo o mundo, o aparato jurídico, né? Então, em última instância, uma das grandes consequências do pensamento do Michel Foucault para o pensamento jurídico na verdade, um abolicionismo penal, né? É a quebra da noção de verdade. Então, na verdade, o que existe nas relações jurídicas é a continuidade de uma guerra, tá? Porque se ele define que a política é a guerra por outros meios, ele inverte uma frase de Clausewitz, que era um teórico da guerra, né, que dizia que a guerra é a continuação da política sobre outros meios. Ele inverte, diz que a política é a guerra continuada sobre outros meios. Então, é como se dissesse que se antes o direito era uma maneira o direito é sempre uma disputa, na verdade. Uma disputa de quem... É uma batalha contínua, né? Então, não há situação de paz. É uma situação de que um se sobrepõe ao outro com algum instrumento, né? Uma linguagem e tudo mais. Então, não há
porque procurar uma verdade. Esse não é o ponto para ele. Isso não é o que acontece, segundo ele observa. Claro que isso tem uma série de problemas, isso leva uma série de problemas, isso leva a seguinte preocupação. Se o melhor seria que ninguém controlasse nada, tá? Como é que se obtém essa noção de controle, ou melhor, como é que ele obteria um autocontrole? Esse é o grande desafio. E é curioso como isso ele vai tornando assim as coisas, vai retroagindo, como essa vida iluminista, né, da sociedade moderna, ela tenha substituído uma vida de controle da igreja. Mas é verdade também que os aparatos não são os mesmos, os aparatos são muito inferiores se a gente for olhar para trás. Tanto que ele é, de alguma maneira, muito interessante, muito importante na crítica que ele faz ao controle do Estado moderno. Isso é uma coisa muito salutar. Por exemplo, tem uma obra de 1975, 76 que é Em Defesa da Sociedade. E ele vai denunciando, né, essa forma controladora, né, do Estado moderno, que de fato tem muitos pontos importantes. Mas a perspectiva de quebra é uma perspectiva que gera um impasse, entendeu? Se não tem mais verdade, não é mais para cultivar a verdade, como é que você cria uma noção de controle, né? Por exemplo, ele fala que a ideia de as prisões, elas têm em última instância praticamente duas serventias, né? Elas denunciam como a sociedade é de forma invertida, e ela também é uma espécie de punição porque você não está no mundo do trabalho. E o mundo moderno é um mundo centrado no trabalho. Mas ao mesmo tempo você não pensa o seguinte: uma das principais motivos das prisões é exatamente não é apenas controlar alguém, é inclusive deixar alguém proteger essa pessoa da sociedade, ou melhor, proteger a sociedade dessa pessoa, né? Então, o grande desafio que eu observo é o seguinte: como é que você pode falar na ideia de autocontrole, então, se não pode ter controle, ou controle é um problema, né? Como é que cada um contém seus impulsos? Justamente porque ele é uma figura muito... tem uma apelação, digamos assim, sexual muito, muito intensa, né? Porque com a quebra dessas restrições disciplinares e regulares, é claro que há uma dispersão maior sexual, inclusive. Não à toa, quando ele veio ao Brasil, isso eu ouvi, por exemplo, de um professor que esteve com ele na PUC do Rio de Janeiro, quando ele esteve por aqui, e aí depois das palestras, né, aí teve aquela coisa de professor de humanas e tal, todo mundo foi fumar maconha e tal. Aí ele começou a olhar e falou assim: mas vocês são muito caretas. Aí o pessoal assim: pô, mas a gente tá fumando maconha e tal. Isso era anos 80, né? Acho que era anos 80, sei lá, não lembro bem a data, mas era por aí. E aí ele falou: não, porque na França todo mundo tira a roupa e a gente vai se comer aqui. Entendeu? Isso explica muito de Foucault, não querendo banalizar achincalhar o autor, né, porque é um autor muito importante, mas exatamente isso aconteceu de fato, que é um relato vivo de alguém que me relatou isso, ou relatou isso numa aula, né? Mas a perspectiva de Foucault, acho que ela encabeça muito uma ideia de um abolicionismo penal, tá? Bom, em minhas palavras, abolicionismo penal é praticamente isso que o STF está fazendo agora, se ele anular todas as prisões da Lava Jato. Isso é uma espécie de abolicionismo penal, né? É uma expressão de um abolicionismo penal. Mas eu vou ler um trecho aqui de um diálogo de 1968 que Foucault tem com um grupo revolucionário maoísta, em que ele fala que o fim último de um processo revolucionário é justamente acabar com o aparato jurídico. Porque esse aparato jurídico ele é feito de uma suposição de verdade, mas essas verdades elas não acontecem, segundo ele. Então, na verdade, é uma expressão de relações de poder,
Então, segundo ele diz o seguinte, nesse diálogo que ele tem de 68. A revolução só pode ocorrer pela eliminação radical do aparato jurídico. E qualquer coisa que possa reintroduzir o aparato penal, qualquer coisa que possa reintroduzir sua ideologia e permitir a essa ideologia subrepticiamente miscuir-se em práticas populares, deve ser banida. Então ele recomendava a abolição, né, para que realmente acontecesse na China uma transformação, uma abolição de todos os tribunais, e, enfim, mostrando que o âmago do processo revolucionário, que já começa na França em 1789, é uma rebelião contra o judiciário. Então é elementar reencontrar a natureza dessa transformação, porque isso seria um aspecto de um caminho de libertação, digamos assim. Então não é à toa que o autor enfatiza tanto a ideia de controle e de biopoder. E mais uma vez, ele não está de todo errado em que isso realmente é tão avassalador, né? Sei lá, vocês podem procurar aquela série do Netflix chamada Black Mirror, que é justamente a demonstração disso, né? Uma série de tecnologias de controle do indivíduo, né? Agora, o propósito do Foucault é demonstrar que não há uma verdade, e aí há vários problemas em relação a isso, e isso desemboca numa espécie de abolicionismo penal, o qual é bastante visível no judiciário brasileiro. Muito visível. Demasiadamente visível. Enfim, espero ter ajudado.